Bem-vindos à Infinity TV, um novo canal de comunicação. Começa agora mais um programa Brasil na Pauta, que tem por objetivo informar, esclarecer e trazer algumas personalidades do nosso país. Hoje temos o prazer de receber a doutora Ana Paula Ferraresso de Godoy. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite. É um prazer muito grande tê-la conosco. Prazer é meu. Obrigada pela oportunidade. A oportunidade é nossa, né? A senhora está nos dando muita alegria. Vou chamá-la de você para ficar mais fácil e trazer mais proximidade. Ana Paula, para começar, nós gostaríamos de saber se você poderia falar sobre a sua formação profissional. Tá, joia. Eu sou nutricionista, me formei no ano de 2008 pela Faculdade de Jaguariúna. Fiz a especialização em geriatria na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Fiz um aperfeiçoamento em suplementação nutricional e fitoterapia e também possuo diversos cursos de extensão universitária complementares à minha faculdade, né? Então eles seriam na área de estética, na área de solicitação e interpretação de exames laboratoriais, saúde intestinal, suplementação de vitaminas e minerais, nutrição esportiva em academias e consultório, inovação em consultório de nutrição, são tantos, compostos bioativos e prevenção de doenças, interação fármaco-nutriente. Então eu procuro fazer vários cursos de acordo com a procura que eu tenho dentro do consultório, porque quando o paciente me procura, ele me procura para um determinado motivo, mas eu procuro ajudar em todos os aspectos que eu posso. E dentro da nutrição eu consigo abranger várias áreas, porque o nutricionista ele é capacitado para isso, quando feitos os cursos, lógico, e a gente consegue abranger diversas áreas, através dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, dos alimentos, da reeducação alimentar, da parte hormonal, tudo está relacionado. Então a gente consegue tratar o indivíduo como um todo. Então eu procuro buscar sempre esses cursos para estar me atualizando e estar me aperfeiçoando. Pelo que eu vejo, nós vamos precisar de um programa inteiro só para tratarmos dos cursos da Ana Paula. Porque cada um eu faço... Não, mas é interessante, isso é muito bom. Isso significa a preocupação de você como profissional em atender bem e melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Sim, né? sim. Como e por que a Ana Paula escolheu ser nutricionista? Bom, eu sempre me interessei muito por assuntos relacionados à saúde. Sempre gostei e, inclusive, até hoje estou estudando, não pretendo parar e sempre estou me atualizando, tanto pela parte clínica, como pela parte nutricional, pelas doenças, pela fisiologia, pela bioquímica, por todo o funcionamento do corpo. Isso eu gosto também de explicar para os meus pacientes, para eles entenderem como está funcionando as mudanças dentro deles. Então, assim, tudo é um processo muito cheio de detalhes, né? Então, eu sempre me interessei por tudo. Na adolescência, sempre busquei fazer dieta, sempre tive um interesse, queria emagrecer, fui um pouco gordinha na adolescência. E sempre busquei bastante conhecimento na área de dieta, de saúde. Daí eu falei, eu acho que nutrição tem o meu perfil, porque tem a ver com saúde, tem a ver com dieta. E eu falei, acho que eu vou estudar nutrição. Aí em 2005 eu iniciei os estudos e daí comecei a conhecer diversas áreas dentro da nutrição. Inclusive a nutrição tem crescido muito nessa última década. De 2000 para cá evoluiu demais a nutrição dentro dessa área que eu estou te falando de nutrientes, vitaminas, minerais, como tudo isso pode atuar, nutracêutico, nutricosmético. Então tudo isso é muito novo nos congressos, agora isso está chegando para o Brasil e eu fui me encantando com as áreas que eu pude ver, que foi abrindo e eu fui indo atrás do que me interessava. Então eu procuro estar sempre correndo e tem... várias áreas assim e tudo isso me interessa, então eu procuro abraçar tudo. Ah, sim. Então quando a Ana Paula era um pouco gordinha, ela fez dieta com responsabilidade? Não. Não? Então agora entendemos por quê. Bom, eu precisaria entrar num detalhe que é importante. Tá? Nós vamos falar de mercado de trabalho. Certo. É necessário. Claro. Como está hoje o mercado profissional para o nutricionista? Então, o nutricionista, ele tem diversas áreas de atuação, né? Eu, no momento, estou atuando apenas no consultório,
Mas o nutricionista, ele pode atuar em empresa, ele pode fazer consultoria, ele pode ser responsável por um restaurante, ele pode assumir a responsabilidade técnica, né, de toda a parte de segurança alimentar, ele pode trabalhar em hospital, ele pode fazer atendimento em home care também. Tem diversas áreas, né, saúde pública, então ele tem vários campos para estar atuando, né, e depende da área que ele quer seguir, né. E a Ana Paula, em qual área? Eu gosto muito da área clínica, né? Por isso que eu fui para o consultório. Eu trabalhei 2 anos no posto de saúde aqui em Serra Negra e trabalhei praticamente um ano e um pouquinho, em Monte Alegre do Sul, sempre em postos de saúde e fazendo atendimento ambulatorial da parte clínica, né? Como eu faço no consultório. E eu sempre gostei da área clínica, que é aquilo que eu falei, sempre gostei de estudar doenças, de estudar metabolismo, de estudar a interação do alimento com as doenças, dos nutrientes, e daí dentro da nutrição eu fui descobrir muito mais que isso, em estética, em exames, em funcionamento de intestino, em parte emocional, que está tudo interligada, né? Porque eu procuro tratar o indivíduo como um todo, né? E no seu consultório, como é seu trabalho? Qual é a dinâmica? Então, a primeira consulta, normalmente ela tem uma média de 2 horas, né? Porque eu costumo fazer uma avaliação no meu paciente inteiro. Então, 2 horas? 2 horas. Puxa vida. A primeira consulta, ela tem a média de 2 horas. É que às vezes eu vou em médico, são 15 minutos Sim. no máximo, né? Tudo a toca de caixa. Exatamente. Então, eu costumo fazer um trabalho que eu gosto de avaliar o meu paciente como um todo. Então, primeiro a gente vai conversar sobre a história clínica dele, por que ele me procurou, o que está acontecendo com ele, qual o motivo de saúde, por que ele me procurou. Primeiro a gente vai focar no objetivo, claro que ele me procurou, mas eu vou procurar ajudar diversas outras coisas, que é aquilo que eu falei. Se o paciente veio me procurar para emagrecer, não adianta eu imprimir uma dieta e dar uma dieta para ele, falar, ó, faz essa dieta e volta daqui 1 mês para a gente pesar e ver de novo como tá. Peraí, vamos ver por que ele engordou, quais são as causas, o que levou ele a ganhar esse peso, será que tem um comprometimento no funcionamento gastrointestinal, como é a digestão desse paciente, como é a absorção dos nutrientes, como é o funcionamento do intestino, como está o cabelo, tem queda de cabelo, como é a unha, tem deficiência de micronutrientes, que a gente pode ver isso com unhas fracas, com queda de cabelo, como está a parte emocional desse paciente, você está bem, você está ansioso. Muito posso ver na minha prática, paciente vem para perder peso, paciente gordinho, acima do peso, obeso, ansioso, isso acontece muito, ansioso, deprimido, come por ansiedade, tem aquela compulsão alimentar e o interessante é porque como eu já vivenciei isso na minha adolescência, eu posso ajudar porque além dos meus conhecimentos nos estudos, eu vivi isso. Então eu sei como funciona, eu entendo o meu paciente, eu sei como acolhê-lo porque eu passei por isso. Eu tive uma dificuldade em como me alimentar, fui muito ansiosa. Então, enquanto adolescente? Enquanto adolescente. Então, eu soube como ajudar. E além de tudo, eu entendo o paciente. Porque não só pelo que eu estudei, pelo que eu vivi. Entendeu? Então, assim, eu procuro avaliar ele como um todo. Então, eu faço essa avaliação clínica, eu pergunto sobre tudo, sobre o funcionamento do paciente, toda essa parte endócrina. A gente também tem um complemento na avaliação com os exames laboratoriais, né, que a gente consegue ver funcionamento de várias coisas também nos cursos que eu fiz, me capacitei para isso, para fazer essas interpretações também, né. E também daí a gente conversa sobre como é a rotina desse paciente, como é o trabalho dele, o que ele faz, que tipo de atividade ele faz, pratica atividade física, não pratica, qual horário ele pratica atividade física, é fumante, não é, usa bebida alcoólica, usa medicamento, quais horários, qual dosagem, né? É bem complexo. Bem complexo. Depois a gente vai fazer uma amostra de como é a alimentação desse paciente. Então, onde almoça, onde janta, quem cozinha, quem prepara, como é, o que faz, quais são seus hábitos, como foi, como era, sabe? Então a gente vai investigando tudo. E aí eu procuro adequar e melhorar o que eu consigo, né?
Então, é uma coisa muito complexa, por isso que eu falei dessas 2 horas. Fora isso também, eu tenho a parte que eu vou pesar meu paciente, eu vou medir, eu vou fazer todos os cálculos, vou ver como que ele está de peso, vou ver gordura, circunferências e... Então, é um trabalho bem complexo, né? Imagino. Eu gostaria de perguntar para você, se for possível você me responder, sobre suplementos nutricionais. Então, eu trabalho bastante com isso na minha prática, porque eu consigo muito resultado com o auxílio dos suplementos nutricionais, né? Então, o que são suplementos nutricionais? Eles são, abrange várias coisas. Então, temos as vitaminas, temos os minerais, temos os fitoterápicos, que agora o nutricionista ele é capacitado para prescrever por lei os fitoterápicos, né? Então, eu posso mesclar vitamina, mineral, probióticos também e prebióticos que a gente trata para um bom funcionamento intestinal. Muito interessante utilizar na prática clínica também. Os aminoácidos também são fantásticos, que a gente consegue melhoras em comportamento com o uso de aminoácidos. Tem os ácidos graxos, né? Tem vários tipos de coisas que a gente pode usar utilizando a suplementação. E eu costumo associar os minerais, as vitaminas, os fitoterápicos, façam algumas fórmulas e conforme a patologia, as necessidades dos pacientes, isso tem funcionado muito na prática. Muito para bom. auxílio das doenças e dos sintomas, como ansiedade, depressão, constipação intestinal, uma má digestão, tudo isso. E como é que você faz a avaliação de deficiência de vitaminas e minerais nos seus pacientes? Então, através de sinais e sintomas e através de exames laboratoriais. Aí a gente consegue fechar um diagnóstico, né? Tá. E mais a anamnese, que aí eu junto todas as informações e faço o levantamento, né? E vejo onde ele está deficiente e onde eu posso estar ajudando através da nutrição. De uma maneira geral, qual o tipo de paciente que mais procura o seu trabalho profissional? A maioria é para perda de peso, né? E o interessante que acontece é que eles me procuram para emagrecer e aí a gente consegue arrumar várias outras coisas que eles nem imaginavam. Nossa, mas melhorou isso. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma colocação aqui no programa do porquê que a Infinity TV e o programa Brasil na Pauta viu por bem convidar a doutora Ana Paula. Esse convite, ele teve origem no comentário informal, extra programa, extra planejamento, de uma paciente dela, que por uma questão ética não podemos aqui declinar um nome. E eu vou tomar liberdade de colocar, Ana Paula, as palavras dessa moça que lhe procurou como profissional, como nutricionista. E fez um comentário fantástico nas portas de um supermercado, dizendo o seguinte, que procurou a doutora Ana Paula como nutricionista e saiu de lá tendo sido atendida por uma nutricionista e uma psicóloga. Que ela ficou muito feliz, não só pela perda do peso e pela qualidade de vida que ela teve a posteriori também, mas pela paz de espírito que ela encontrou depois de seguir esse tratamento, e a sua atenção como pessoa, não como profissional. Então nós entendemos aí que a Ana Paula não é só a profissional. Claro que todo profissional precisa sobreviver, tem a conta de luz para pagar, IPVA, IPTU, tudo mais, tal. Mas tem um lado humano, então vai aqui também o nosso cumprimento pela pessoa, da Ana Paula e pela profissional. O que você poderia dizer a respeito? Eu acho importantíssimo todo profissional ele ter esse lado humano, né? Porque afinal de contas ali eu não estou com uma pessoa ou que seja um problema que eu preciso solucionar uma perda de peso, ou abaixar uma glicemia, ou abaixar um colesterol, ou melhorar uma hipertensão, ou fazer um intestino funcionar, ou... Isso, infelizmente, acontece muito na prática com a medicina. Você procura um especialista porque está com diabetes, isso não todos os médicos, lógico, mas alguns são assim, ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com a sua diabetes, acabou. Por exemplo, os cardiologistas, tem muitos que eles não estão preocupados com a saúde do paciente em geral. Ele está preocupado em desobstruir a artéria e põe estatina em cima do paciente e não está preocupado com efeito colateral, com outras coisas. Existem diversas maneiras que a gente pode prevenir, que a gente pode melhorar. Isso é difícil e trabalhoso, mas existem e que a gente pode
cuidar do nosso paciente, só que exatamente, é muito trabalhoso, é mais Demanda fácil você tempo. pegar um remedinho e acabou o problema. Ah. Por isso que eu sempre falo, eu gosto de solucionar a causa, né? Então, peraí, o paciente veio por causa daquilo, mas vamos dar um exemplo na prática, o paciente me procurou para resolver aquele problema, mas peraí, eu vou mascarar o problema ou eu vou solucionar a causa? Por que ele está tendo esse problema? Não adianta eu mascarar Perfeito. a causa. E a medicina, infelizmente, ainda acontece isso, eles mascaram o problema. Por exemplo, você pega um paciente deprimido, é mais fácil ele ir num psiquiatra e tomar um medicamento para melhorar essa depressão dele e ficar dependente daquele medicamento ou que seja dependente de um calmante, ou é mais fácil a gente descobrir a causa dessa depressão? Pode ter a parte emocional? Pode ter a parte espiritual? Pode, tudo está relacionado. Mas e a causa neuroendócrina? E uma possível deficiência de neurotransmissor? E aí vai também para a parte de doenças cardiovasculares. Peraí, mas e a alimentação desse paciente? Como é a alimentação desse paciente? Ele está com colesterol alto, com triglicéridos altos, mas peraí, o médico já parou para pensar como é a alimentação desse paciente? Que hábitos ele tem? Como ele se alimenta? Como é a rotina dele? Pratica uma atividade física? Né? E tem pessoas, isso eu vi muito no posto de saúde, que não tem noção. E o paciente come tudo errado, não tem uma orientação. Isso mostra a importância do nutricionista. Exatamente. Então, por exemplo, ele apresenta uma doença, uma hipertensão arterial que seja, ou uma obesidade, ou um colesterol alto, porque ele come mal. Ele come o pão francês com uma manteiga no café da manhã, um copo de leite, ele almoça e ele janta um pão francês com uma manteiga e acabou. Cadê os nutrientes? Cadê as fibras? Possivelmente esse paciente vai desenvolver uma diabetes, vai desenvolver uma obesidade, vai desenvolver uma barrigona, que é um risco cardiovascular aumentado. Então, aí ele vai para o médico. O que o médico vai fazer? Vai dar remédio para baixar a diabetes, vai dar remédio para melhorar a pressão, ou vai dar um remédio para ele emagrecer, pior ainda, né? E aí, qual é a causa do problema? É a falta do remédio ou é um hábito de vida que está errado? Então, eu como nutricionista procuro corrigir a causa do problema e não mascarar o sintoma. Então, vamos à causa, que eu posso ajudar. Será que a causa não está lá na alimentação que está errada, numa possível deficiência de algum nutriente, de algum neurotransmissor, de um funcionamento cerebral errado pela deficiência de uns neurotransmissores, da serotonina, da dopamina? E tudo isso eu consigo melhorar através de nutrientes, de minerais, de suplementos, da própria alimentação, da reeducação alimentar, da mudança de vida. Então, o indivíduo... Vai longe. Entendeu? A coisa vai longe. Muita coisa. No Brasil, nós temos um problema sério da falta de orientação. Tá? Sim. Aproveitando esse ganchinho de orientação, eu vou fazer uma perguntinha sobre o chocolate. Tá. Eu li recentemente uma pesquisa feita na Inglaterra, se não me engano, né, em que quando o nutricionista autoriza, né, ou indica para o seu paciente o uso moderado de chocolate, o índice e nível de felicidade aumenta. Isso é verdade? É mentira? É mito? É verdade, porque o chocolate ele tem a capacidade de aumentar a produção de serotonina cerebral, que é o que eu estava falando, dos neurotransmissores. Então, isso acontece não só com chocolate, também com alguns doces e tal. Por isso que as pessoas se sentem bem quando comem massas, os carboidratos, muito interessante. né? Eu me sinto muito bem, viu, com uma lasanha. Então, normalmente, carboidrato, que é o quê? São massas, doces, açúcares, pães, todo esse tipo de carboidrato, açúcar. Mas o chocolate em específico, sim, ele tem um poder a mais por aumentar a serotonina, que é um neurotransmissor cerebral responsável pela sensação de bem-estar, de prazer, exatamente. Bom, o chocolate é um amigo. Sim, tá? claro. E quais são os inimigos da saúde? Então, nós temos vários, né? E dependendo de cada patologia, também são vários, né? Então eu não posso generalizar, falar que tal coisa é ruim para uma coisa, que pode ser para outra, que posso ajudar. Mas em geral, o que eu posso falar para assim, de mal assim, de alimentos ruins, então seriam industrializados, enlatados, frituras, né? Os doces, infelizmente, eles são bons, mas a gente pode melhorar essa falta do doce de diversas maneiras. Doce é um problema. Né? Doce mas dá pra gente melhorar essa vontade de doce, às vezes pode ser uma deficiência, uma carência de nutriente, né? Pode ser uma deficiência nos horários. Tem várias coisas que estão relacionadas e não só. Às vezes o paciente tem vontade de comer doce, mas pode ser diversas causas.
né? Então a gente tem que investigar tudo isso, por isso que eu falei, é uma coisa muito complexa. Mas os alimentos, os piores, vamos lá, seria tudo em excesso. Também assim, tem os piores? Tem, mas tudo que for em excesso também vai fazer mal. Então o sal em excesso vai fazer mal, o café em excesso vai fazer mal, os doces, né? Roger, o café em excesso, hein? Os refrigerantes, né? Infelizmente, bebida alcoólica, né? Todos os derivados de leite gordurosos, por exemplo, queijos gordurosos, catupiry, queijos amarelos, gordura de carne é muito... Aquela picanhazinha com a gordura, isso, a partezinha não pode. branca ali, a partezinha branca. Não pode. Então, depois esse negócio de não pode também é um detalhe, que depois a gente vai falar sobre isso também. Não pode falar sobre isso? Não, sobre não pode e pode. É isso que eu tô falando, isso é muito pode. complexo, porque tem muita gente que chega e fala, mas eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Nada é radical. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. Você não está proibido, entendeu? Não está proibido de comer. Você vai evitar. Eu sempre coloco até assim nas minhas orientações. Certo. Você vai evitar, não é que não pode. Você não está proibido daquilo. Você vai evitar. O problema é quando aquilo faz parte da rotina. Quando o paciente faz aquilo todos os dias. Então eu sempre falo, essas coisas que eu costumo falar que não pode, que você perguntou para mim quais são as piores, eu falo para evitar. Então, se quiser comer uma vez na semana, um pouquinho, fizer uso aos finais de semana, em moderação, não vai ter problema. Que eu sempre falo, são 5 dias de dieta ou 6 para 1. Então, não é esse que vai ser o problema. É uma questão de bom senso, Ana Paula? Claro, entendeu? Então, a pessoa não vai sair proibida, né, das coisas. Porque às vezes a pessoa acha que ela não pode, ou ela deixa de ter uma vida social. A alimentação, vamos falar um pouco de picanha, chocolate, tortas de morango, que eu adoro, por exemplo. É importante para a vida também. É claro, faz parte da vida social. Como um prêmio, pelo trabalho, pela peleja, pela luta. Eu vou pedir sua licença. Roger, você gostaria de fazer uma perguntinha? Roger, que agora parece que vai se dedicar a não ser mais obesinho. Tá difícil, viu? Sempre tive tendência a engordar desde pequena. A diferença é que quando eu morava em Santos eu pegava onda, jogava capoeira, enfim. Vamos fazer uma consulta lá. Eu dou uma consulta preciso pra você. mesmo. Quer ser meu cobaia? Vamos Preciso investigar mesmo. a causa da sua obesidade. Da onde veio? Porque... Eu acho que a causa é vagabundice mesmo. Será? Será que é só isso? Ou senão eu vou fazer que nem o Ronaldo, falar que é hipertiroidismo. Não sei, você já fez o exame? Não, ainda não. Então. Ana Paula, minha dúvida é a seguinte, repercutiu há alguns dias aí nos noticiários tudo a questão dos remédios para emagrecer. Sim. Eu já fiz uso do Femproporex e deu certo. Deu certo depois? na época que eu estava tomando. E depois? Depois, questão de um mês, volta tudo de novo. Sim. Alguns médicos se posicionam a favor e outros contra. Qual o teu posicionamento sobre esses medicamentos? Olha, os remédios para emagrecer, eles são muito agressivos. Falando dessa linha de faixa preta, Femproporex, esses assim, porque eles atuam de uma maneira muito agressiva, como eu falei aquela hora. Eles não vão solucionar o problema, eles vão mascarar uma coisa momentânea e depois a pessoa possivelmente ou volta ao que era ou até o dobro. Porque o que acontece? Esses medicamentos eles atuam em neurotransmissores também. Então eles têm um mecanismo de funcionamento cerebral parecido com o da cocaína. Né? Então eles tiram o apetite, faz a pessoa ficar super estimulada, tira o sono da pessoa, a pessoa fica à base de café, de não come, e fuma o cigarro, e fica naquela ligadeira, e a pessoa, ela fica drogada mesmo à base desses remédios, né? E eles causam dependência, e tem muitas pessoas que tem que usar calmante junto para equilibrar o efeito desses medicamentos. Então eles são muito perigosos mesmo. Eles servem para solucionar um problema momentâneo, numa causa assim, mas aquilo que eu falei, nada como a gente tentar fazer uma reeducação, solucionar uma causa verdadeira, mas esses remédios, eles causam dependência, eles atuam em neurotransmissores, porque a pessoa, ela fica dependente daquilo, então o cérebro para de produzir naturalmente essas substâncias de bem-estar, que é a mesma que o chocolate causa. Então eles atuam bem ali nos neurotransmissores. Então quando a pessoa tira o medicamento, essa pessoa fica muito ansiosa, ela quer comer tudo que ela vê na frente, ela quer comer principalmente doce, porque ele causa uma deficiência na pessoa depois, quando tira o medicamento.
Então a pessoa fica mais ansiosa ainda, quer comer mais ainda para compensar a falta do medicamento. É como se ela tivesse numa abstinência de droga. Então ela precisa comer mais para compensar. Então é terrível e daí faz um ciclo vicioso. Porque o que acontece? Quando a pessoa quer emagrecer, ela fala, não, qualquer coisa. É o desespero. Então ela se propõe, não, eu vou tomar, nem que eu fique gorda depois. Eu preciso emagrecer para um casamento, para uma festa, para uma determinada ocasião. E ela se submete, toma, e ela não está pensando em consequências. Porque para ela a pior coisa do mundo é ela não estar bem, estar gorda, não entrar numa roupa. Principalmente mulher, né, que faz muito. Então elas tomam mesmo, não estão pensando em consequências, mas é muito perigoso. Fora a depressão que pode causar depois, na tirada do medicamento. Porque tudo isso está envolvido com o neurotransmissor, com a parte comportamental, né? E infelizmente acaba atuando ali. Lamentável. Né, nos neurotransmissores. E a pessoa vai acabar comendo depois, vai acabar engordando, pode desregular a parte hormonal também, né? Então é um ciclo vicioso e eu sou contra, né? Na minha prática, eu trabalho com alguns fitoterápicos, né, que são naturais. Então, aí, feito com moderação, com a orientação de um nutricionista ou de um médico, é diferente, porque daí você tem um controle, não é uma coisa que vai te causar dependência, você vai ser orientado a como está usando e eles auxiliam, eles ajudam. Então, assim, eu sou a favor desse tipo de medicamento. Medicamento, entre aspas, né? Porque é um fitoterápico ou alguma coisa assim. Existem vários agora, inclusive isso é uma área muito nova, como eu falei. Ele está crescendo muito. E eu sou a favor desse tipo, né? De primeiro a gente vai tentar corrigir horário, rotina, alimentação, produção dos alimentos, como é feito esses alimentos. Depois, se necessário, eu costumo introduzir alguma coisa desse tipo também, mas não de medicamento desses assim. Inclusive até, realmente, eu acho muito perigoso mesmo, o uso desses medicamentos controlados para emagrecer. E também tive experiência com isso na minha adolescência, não foi nada legal. E eu sou totalmente contra mesmo. Experiência negativa. Negativa, sim, negativa, porque eles fazem muito mal mesmo. Mexe com a pessoa, mexe com a cabeça. Existem alguns casos de pessoas que desenvolveram surto psicótico através do uso de medicamento para emagrecer, pessoas que tiveram alucinação, que tiveram... tem relatos assim que a gente vê, então é uma coisa muito perigosa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem casos até... Inclusive até tenho pacientes que não voltaram mais. Com o uso desses medicamentos, começaram a desenvolver esquizofrenia, ter visões, alucinações. Infelizmente, tendo que ter uma continuidade nesse tratamento, foi para psiquiatra e inclusive tem casos assim, muito tristes, né? Então a gente vê, tem pessoas que perdem todo o cabelo com o uso desses medicamentos, tem pessoas que ficam doentes, tem pessoas que desenvolvem uma depressão. Que horror. Então, assim, é muito perigoso, né? Porque ele vicia e causa dependência, eles mexem com a cabeça, é muito perigoso, né? Porque ele tá fazendo a pessoa emagrecer de uma forma totalmente artificial, mexendo no desequilíbrio total. Eu sou totalmente contra. Ana Paula, eu vou pedir sua licença, eu vou chamar os nossos comerciais e dentro de 3 minutos nós voltamos. Até já. A região de Abrolhos é uma das regiões de maior biodiversidade localizadas na costa brasileira. Além da importância para a biodiversidade, Abrolhos representa uma área única no combate ao aquecimento global. Pode absorver gás carbônico e também regular a temperatura do planeta. Essa região hoje se encontra duplamente ameaçada pelo aquecimento global e seu principal vetor, a exploração de gás e óleo. Proteger permanentemente Abrolhos pode ser um forte compromisso do governo brasileiro na sua atitude de combate à crise climática. Acesse o site do Greenpeace e acompanhe as novas informações sobre o que acontece na região dos Abrolhos. Participe! www.greenpeace.org.br. O jornalismo me escolheu aos 16 anos de idade. Embora minha paixão seja o impresso, creio que eu estou apto para esse novo desafio.
Minha formação é letras, mas estou envolvido no jornalismo há muito tempo, o que endossa minha aptidão para notícias. A internet hoje está muito mais difundida do que outros veículos de comunicação, só ter a noção de escolha. Ao mesmo tempo que há um leque de coisas boas para serem vistas, tem muita porcaria, mas isso é em qualquer segmento. Notícia, opinião, música e afins. Nossa pauta será feita pelo dia a dia, de forma direta e linguagem fácil. Nada de arcaísmos e rabo preso. Aqui é pau no gato, parceiro. Notícias do cotidiano, interatividade, entrevistas, tudo isso e um pouco mais você pode encontrar aqui, todos os dias, a partir das 16 horas, no programa Opinião e Debate, aqui na Infinity TV. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você, se você vai comprar. Lembre-se do preço. Mais importante do que como sua marca vai ser mostrada é onde ela irá ser mostrada. A interatividade e a massividade da internet possibilitam que sua marca viaje pelo mundo inteiro, indo de encontro com um universo sem limites, onde milhões de pessoas estão conectadas esperando para ver o que você tem a oferecer. E você, vai continuar fora desta? Entre em contato conosco e confira nossos preços. É muito mais barato do que você imagina. Não viva do passado. Anuncie na Infinity TV. Tem como ajudar só pôr a sacola aqui dentro? Pô, o cara ficou de ajudar lá. As pessoas são muito inconvenientes. Ô, querido, por favor. O rapaz ficou lá de ajudar aí, eu não... Tá sozinho aí? É. Vamos fechar só essa parte aqui, Dal? Pô, velho, você tá de tiração comigo, né, mano? Que isso, cara? Tá brincadeira comigo, mano? Ah, mas o que tá aí? Vamos ter respeito com o negócio? Você tá me tirando? E voltamos com o programa Brasil na Pauta, hoje entrevistando Ana Paula Ferraresso de Godoy, nutricionista. Bom, Ana Paula, vamos dar continuidade então à nossa atividade hoje, que está excelente, viu? Vai ser uma tristeza quando esse programa acabar. Uma outra pergunta muito importante que nós gostaríamos de fazer é: quais alimentos são ideais para uma saúde boa, mas um alimento... Bom, são vários, né? Prático. Não posso falar de um só, eu vou falar de vários. Então, assim, todas as frutas em gerais, né? Verduras e legumes são os campeões, né? Frutas, verduras e legumes são os mais, por serem ricos em nutrientes, em vitaminas, em fibras, né? Gosto muito do feijão, sou defensora do feijão. Eu também gosto. Eu acho um alimento completíssimo, muito bom, não engorda, que as pessoas têm aquela coisa... que feijão bom engorda. Saber. Pode comer o feijão tranquilo, que ele não vai te engordar não, muito pelo contrário, ele vai te alimentar, ele é riquíssimo em nutrientes, em vitaminas, em fibras. Todos os arroz, carboidratos, né? Eu ia falar dos carboidratos, dá preferência sempre para integral. Então seriam massas integrais, arroz integral, pão integral, desse tipo assim falando. Depois eu gosto também bastante da farinha de linhaça, da aveia, né?
O farelo de trigo também é bem interessante. São alimentos funcionais, né? Então, cada alimento tem uma ação, é bom para alguma coisa, né? Então, também é uma coisa muito específica, muito abrangente, dá pra gente falar sobre cada um para função do quê, né? Mas, assim, em geral, os alimentos bons são as frutas, as verduras, os legumes, né? O feijão, o arroz integral, carnes magras, né? Sempre sem as gorduras. E as complementares, as oleaginosas também gosto muito, castanhas, nozes. Eu queria perguntar sobre a carne, né? Porque nós temos aí o peixe, né? o galináceo, né? O frango, e a carne bovina, ou a suína. Com que frequência durante a semana vamos falar de mim agora um pouco, eu deveria usar a carne vermelha, por exemplo? Olha, eu não costumo fazer muita restrição só em casos específicos, né? Quando o paciente não apresenta nenhum tipo de patologia, eu não sei como é a sua saúde, seus exames laboratoriais, né? Precisava avaliar tudo isso antes de te responder. Mas assim, normalmente eu não costumo fazer uma restrição. A carne sendo preparada sem ser frita, ela pode ser grelhada, refogada, assada, cozida, ela não vai ter problema, e sem a gordura, né? Então, tanto a carne vermelha, quanto o frango, quanto o peixe, quanto a própria carne de porco, o lombo, não tem problema em estar sendo consumido. Nem se a pessoa quiser consumir todos os dias algum não tipo é proibida. de... Não é proibida. O problema seria a gordura da carne, a pele do frango, toda a parte da gordura da carne, né? E as preparações fritas, que são mergulhadas no óleo, né? Aí seria problema. Agora, a proteína da carne, você pegar uma carne cozida, não tem problema nenhum. A carne vermelha é riquíssima em nutrientes, em ferro, e é até bom. Ajuda a melhorar, tem zinco, melhora várias coisas. Então, assim, eu deixo muito à vontade para o meu paciente também. Eu não costumo fazer um cardápio específico que ele tem que seguir aquela regra. Eu deixo ele buscar. Eu ensino ele que ele tem que comer uma proteína. Então, esta proteína, ela pode ser uma carne vermelha, ela pode ser um frango, ela pode ser um peixe, ela pode ser um lombo, pode ser uma carne de porco, ela pode ser um ovo, ela pode ser uma soja. Então, o paciente vai buscar o cardápio dele, eu vou ensinar ele a comer e ele vai saber o que ele vai ter que colocar ali naquela hora, que é uma fonte de proteína. Então, eu não costumo restringir, a não ser em alguns casos específicos, é claro, como a insuficiência renal, aí a gente já tem que ir já com moderação. E daí tem algumas coisas mais específicas, né? Para o vegetariano, quando ele tem essa opção de não comer as carnes, aí a gente também faz um outro tipo de trabalho. Então, é tudo muito, né? Mas não existe uma proibição, não. A carne, então... dependendo da quantidade, da frequência, não causa riscos nem perigos, né? O excesso da carne, ele pode ser prejudicial para o rim, né? Quando a pessoa come a proteína além do que ela necessita, ela pode sobrecarregar os rins, né? Então, não é indicado. Agora, fazendo parte de uma alimentação balanceada, de uma alimentação saudável, é importante a pessoa comer fonte de proteína, né? Seja ela da proteína animal ou da proteína vegetal. Eu vou te pedir licença, eu vou pedir para nós voltarmos num pequeno tópico do bloco passado, mas que eu entendo que seja importante. Eu falo por mim e por uma série de pessoas, o Chicão, por exemplo, que gosta de tomar uma cerveja e comer uma boa carne, né? E às vezes nós, como outros, nós comemos compulsivamente, e, então isso envolve o lado emocional da pessoa. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, voltando a um tópico passado, sobre a sua postura, né, no condicionamento emocional do seu paciente. Então, quando o paciente vem, normalmente, principalmente quem está acima do peso, sempre vem com queixas relacionadas de ansiedade, ou de compulsão alimentar, ou de depressão, né? E principalmente a ansiedade, que ela está relacionada com a compulsão alimentar, com aquela coisa do paciente buscar na comida uma fuga, né? Então, eu procuro trabalhar com os neurotransmissores dessa pessoa, né? Porque todo esse comportamento que a pessoa tem em buscar comer demais,
ou comer muito doce, ou essa compulsão, ou de repente estou muito ansioso, muito nervoso, desconto na comida, ele tem a ver com uma deficiência de neurotransmissores. Então, eu procuro elevar a produção de neurotransmissores nessa pessoa, que é a serotonina, a dopamina, o GABA. Então, através da minha avaliação, eu vejo que essa pessoa está deficiente nesses neurotransmissores e eu consigo, através da suplementação, através de aminoácidos como o triptofano, como a tirosina, associados a algumas vitaminas e minerais, como a vitamina B6, o magnésio, o ácido fólico, eu consigo elevar os níveis de neurotransmissores dessa pessoa, fazendo com que ela fique mais calma, mais tranquila. Então ela vai ter um suporte nutricional nessa parte da suplementação. Também posso associar uma fitoterapia, que aí eu posso pôr alguma coisa para desacelerar essa pessoa, manter ela mais calma quando ela é muito ansiosa, muito agitada. Então eu faço as minhas formulações e eu consigo melhorar esse paciente através disso, né? É claro que ele vai ter uma melhora natural com autoestima, vai começar a se sentir bem, mais disposto, melhorou sono, melhorou dor de cabeça, melhorou funcionamento intestinal, porque o intestino é importantíssimo. Então, tudo vai depender do intestino. É ali que tem a absorção dos nutrientes, das vitaminas. Um bom funcionamento do intestino está totalmente ligado com o humor da pessoa, né? Então, se a gente melhorar... Então, é por isso que eu te falei, tem várias etapas. Às vezes, eu não preciso nem entrar com suplemento, com nada. Eu só corrigi os hábitos dessa pessoa. Melhorei os horários dela. Depois, a gente conseguiu fazer com que esse intestino se regularizasse. Então... Aí ela já melhorou o humor, já melhorou a disposição, já melhorou a autoestima, a autoconfiança, está mais feliz, mais disposta. Nos casos mais severos, quando a pessoa já vem com uma queixa de depressão, já vem com histórico de depressão, de ansiedade, aí eu utilizo os suplementos, aí eu consigo elevar esses neurotransmissores através de suplementos de aminoácidos, vitaminas, minerais. A pessoa vai se sentir bem, ela vai começar a melhorar, ela vai conseguir fazer a dieta, porque o que acontece muito... Quando o paciente me procura deprimido, obeso, ansioso, ele já está cheio de problemas. E a autoestima está bem baixa também, né? Bem baixa. Com certeza. É um terror. Então, a pessoa não está bem, ela precisa de ajuda, certo? Então, se eu chegar para ela e falar, olha, você vai fazer essa dieta, a pessoa vai achar aquilo mais um problema na vida dela. Então ela não pode comer mais um monte de coisa, ela está proibida de comer, acabou mais esse prazer dela, que é a comida, que às vezes só tem a comida para essa pessoa de prazer. Então, isso infelizmente é uma realidade muito grande. Então o que acontece? Eu procuro melhorar essa parte. Ana Paula, o refrigerante Diet foi eleito um dos piores inimigos da saúde. Segundo algumas pesquisas publicadas na internet, é mito e o que é verdade sobre os refrigerantes diets, lights e etc. Então, como eu falei anteriormente, os refrigerantes eles não são uma boa opção, não é um alimento nada saudável, porque na composição ele possui conservantes, corantes, coisas totalmente industrializado, né? Tem o gás e mais o adoçante, então fica terrível, né? E aí se você pegar ainda os que tem base de cafeína, aí fica mais ainda. Então, assim, não é uma coisa saudável do ponto de vista nutricional falando. E os adoçantes também, né? E infelizmente eles estão sendo bastante estudados. Eu costumo defender, inclusive, o uso do stevia, que é o adoçante natural, ou sucralose, né? Depois, aí tem diversos estudos contra o ciclamato de sódio, a sacarina de sódio, o aspartame. Então, o adoçante não é uma coisa natural, é uma coisa sintética. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, você juntando o uso do refrigerante, que já é uma coisa totalmente industrializada, que tem o gás, que tem o conservante, que tem o corante, que tem o sódio, que tem uma cafeína, mais um adoçante, então é uma coisa totalmente química, que vai fazer mal para a saúde. E a pessoa, às vezes, toma 2 litros por dia, 1 litro por dia, e mais o açúcar quando ele não é o light ou o diet. Então é muito complicado, né? Então a gente tem que evitar mesmo. Eu falo, no caso do paciente que não tem a diabetes, se fizer uso do refrigerante, preferir um refrigerante sem ser o diet, sem ser o light, preferir um refrigerante normal mesmo, do ponto de vista do fígado, de parte tóxica, de parte hepatotóxica falando. Às vezes ele acaba sendo mais saudável, então as pessoas sempre me perguntam, mas é melhor o normal ou o diet? Eu falo, do ponto de vista de nutrição, nutricionalmente falando, saudável, nenhum dos dois são, porque são refrigerantes e são artificiais. Agora, se puder fazer uso do com açúcar, é menos pior do que o diet. Porque
Porque normalmente os adoçantes, os refrigerantes que a gente tem aqui no Brasil são adoçados com ciclamato de sódio e sacarina de sódio, que são piores, né? O pior tipo de adoçante que a gente pode ter é o ciclamato e a sacarina. Bom, eu pessoalmente, eu tomei uma decisão já faz muito tempo. Eu só tomo refrigerantes aos fins de semana. Eu não tomo durante a semana. E não que eu saia que nem doido, não é sábado de manhã, tomando Coca-Cola e outras coisas. Não. Moderadamente, né? E eu fiz uma dieta recentemente, por consequência e por solidariedade, em função da minha mulher e da minha filha, né? E perdi 8 quilos. Parabéns. Interessantíssimo. Como? Eu não usei nada, nem aspartame, nem Stelvia, nem nada. Me deram um zíper de presente para pôr na boca. Né? Não, realmente, eu passei a acompanhar, porque vi que as duas estavam tendo efeitos muito bons sem usar esse tipo de inibidores, etc. Né? Aquelas 3 colheres de arroz, aquela coisa assim, sabe? O peixe, a ave, a carne 1, 2 vezes por semana. E refrigerante só fim de semana. E também cortei muito doce, que eu tinha esse hábito de comer bastante doce, não como mais. O que você pode dizer a respeito? Outras pessoas não poderiam fazer o mesmo? Simplesmente comprar um zíper em alguma loja? É lógico que a gente não pode ser radical, né? Sim, não generalizando, mas... Tem gente que fala, a partir de segunda-feira eu não como mais, eu vou ficar sem comer, eu vou comer só fruta. Não, eu como bem, também como todo dia, como frutas, eu não passo fome. Eu me habituei a comer menos. Sim, isso é muito importante. A quantidade, também. Né? Claro. Aprendi com as duas, né? Na marra. Tem várias coisas, pequenas modificações que a gente faz que já dá resultado, né? Então, a pessoa ter o hábito de tomar o café da manhã, né? Comer uma fruta no meio da manhã, mastigar melhor, né? Tomar mais água durante o dia, tudo isso já faz uma diferença, né? Dá uma segurada mesmo. Eu sempre falo para o meu paciente perguntar para ele mesmo quando ele vai atacar numa guloseima. Eu tô com fome? Agora é hora de eu comer, tá? Na minha dieta que agora é hora de comer. Será que isso é uma gula, né? Então, ele mesmo saber, não, isso daqui eu consigo dominar, isso eu sei que é abuso. Ou, de repente, não, agora era hora de eu comer mesmo. Agora e às vezes por ansiedade também. Exatamente. Não? Ou senão, assim, agora era o horário do lanchinho da tarde. Se a pessoa atrasar o lanchinho da tarde, ela vai acabar atacando uma guloseima no fim da tarde. Então, será que não é porque ela deixou de fazer um lanchinho que ela está comendo compensado 2 vezes mais? Então tem que ver tudo isso, né? Tem um assunto delicado também que eu gostaria de perguntar. A obesidade hoje em dia, ela é encarada como um problema mundial. O fast food, o estilo de vida apressado das pessoas, é a maior das causas desse problema de obesidade, seria? É, uma das causas, né? É claro que tem toda a parte genética, tem a parte hormonal, tem várias coisas envolvidas na obesidade. A alimentação, é claro que ela é fundamental também, determinante se a pessoa é obesa ou não. Mas tem muito a ver com o estilo de vida, porque infelizmente a modernidade hoje, né, ela obriga as pessoas a não pensarem muito na alimentação e acaba sendo o que é mais fácil, mais rápido, melhor, né, para praticidade. Então a pessoa, ela acaba aderindo, né, para um lanche, para uma pizza, para um salgado em vez de um almoço, mais rápido, mais prático, e ela não está pensando na saúde, na alimentação. Às vezes ela nem sabe disso, ela nem tem ciência de quanto é importante ela estar comendo. Às vezes ela acha que ela comendo um salgado na hora do almoço já tá bom, e não é por aí. E infelizmente isso tem acontecido muito, né? Pela correria dos nossos dias, pela falta de tempo de preparo, né? Pela dificuldade da pessoa, às vezes até ter uma orientação, não saber o que fazer, o que comer, e eles acabam partindo para o fast food, né? Para os alimentos prontos, fáceis, mais disponíveis ali, pronto no supermercado. Você pegar uma bolacha num saquinho, ou você pegar um salgado, ou você pegar um lanche, pedir uma pizza, é mais fácil, né? É prático. E prático. Então, infelizmente, isso tem acontecido e é, sim, uma das grandes causas, né, da obesidade. É uma pena. Uma pergunta importante que eu preciso te fazer. Qual a idade correta para procurar uma nutricionista? Não existe idade, né? Viu, gente? Inclusive, Viu, gente? Eu faço o acompanhamento nutricional desde a gestação, né, onde a gente consegue fazer a prevenção dos hábitos, todo ali pensando ali naquela criança que está para vir. A gestação é um momento para se acompanhar, a infância é um momento para se acompanhar, a adolescência é um momento para se acompanhar, o adulto é um momento para se acompanhar, o idoso. Então não existe uma idade certa, todos podem ter essa
Podem e devem. E devem, né? E devem, porque por uma qualidade de vida melhor. Para todas as fases da vida, Não né? tenha Porque dúvida. envolve saúde, né? Então, não tem uma idade certa. Não, com certeza. Ana Paula, eu vou abusar mais um pouco de você, um pouco antes de nós terminarmos os programas. Eu queria, olha, vamos abusar, gente. Eu queria te pedir algumas dicas de nutrição. Se você poderia dar essas dicas aqui para os nossos web espectadores, claro, para uma vida mais saudável. Tá, então vamos lá. Eu falo sempre, né? Tá preferindo todo tipo de pão, sempre pão integral, pão com fibras, né? Enriquecidos com fibras. Preferir todos os iogurtes, leites, sempre desnatados, sem gorduras. Né? Incluir frutas na alimentação, isso é muito importante. A gente vê pessoas que comem uma fruta por dia, às vezes nenhuma. A fruta é muito importante, né, para a alimentação desse paciente. Pelo menos incluir uma fruta no café da manhã, ou uma fruta no meio da manhã, ou uma fruta de sobremesa, uma fruta no meio da tarde. Consumir mais frutas, né? Sempre que possível, essas frutas, engolir partes assim como cascas, casca de uva, bagaço de laranja, as partes inteiras das frutas que são ricas em fibras. Isso é muito importante para um bom funcionamento intestinal. A mastigação é muito importante, né? Tem muitas pessoas me procuram por gastrite, por dor de estômago e nunca parou para pensar em como é a mastigação. Né? Então é muito importante a pessoa mastigar corretamente, comer devagar, sentir o sabor dos alimentos, esperar os alimentos se dissolverem para depois engolir, não engolir nada em pedaços. Isso também tem muito a ver, né, com dor de estômago, com digestão, com absorção de nutrientes. Né? Tomar bastante água, importantíssimo também, para um bom funcionamento intestinal, para a pele, para o bom funcionamento dos rins, né? Quem toma medicamento também tem que tomar bastante água para estar sempre eliminando toxina, eliminando resíduos, né? Então é muito importante a pessoa tomar pelo menos 2 litros de água por dia, isso ela tem que garantir. Dar preferência para o arroz integral também, isso é muito importante. Incluir sempre uma leguminosa, como feijão, ou como uma lentilha, um grão de bico, uma ervilha, todos esses legumes que possuem casca em volta, porque isso é muito importante para uma estabilização de glicemia, né? Então é muito importante alimentos ricos em fibras, sempre, né? Porque eles atuam em saciedade, eles atuam em regular a glicemia, eles ajudam a emagrecer, fazem um bom funcionamento intestinal. Uma coisa importantíssima também que eu sempre bato é comer a cada 3 horas. Às vezes a pessoa... que bom, gostei, achei interessante. Eles me procuram e comem café da manhã, almoço e janta. E daí eles saem de lá com uma dieta que eles vão comer café da manhã, meio da manhã, almoço, meio da tarde, às vezes até 2, meio da tarde, janta e antes de dormir. Então ele vai comer 6 vezes por dia. Então às vezes eles ficam até com medo. Nossa, mas se eu comer tudo isso eu vou engordar. Daí eu falo, não, tem que comer. Porque a gente comendo várias vezes ao dia, a gente acelera o metabolismo e faz ele funcionar. Então ele vai funcionando, o próprio funcionamento dele... Então é saudável. Faz ele gastar energia. Então, saudável em vários aspectos, né? Porque ele vai estimular o funcionamento do corpo, vai manter a pessoa sempre saciada, o estômago não vai ficar vazio, então ele vai estar sempre trabalhando. Isso também para quem tem problema de estômago, é sempre importante ter algum alimento ali saudável, claro, trabalhando. Ele vai estar menos ansioso para, se caso tiver uma compulsão, uma vontade de comer, porque ele vai estar sempre bem alimentado, vai manter os níveis de glicemia equilibrado, porque se a pessoa come só no café da manhã, depois ela só almoça, depois ela só janta, ela come no café da manhã, tem uma queda no meio da manhã de glicose, depois ela almoça, ela sobe, depois ela tem uma queda. Então é importante manter um equilíbrio na glicose. Para isso a pessoa tem que comer a cada 3 horas. O que comer a cada 3 horas? Eu sempre falo. Uma fruta, uma castanha do Pará, umas nozes, isso é muito importante, porque as castanhas, as oleaginosas, as nozes, o pistache, as sementes assim desses tipos, elas possuem gordura, e é uma gordura boa, e essa gordura sacia. Muito interessante, a gordura boa. Gordura boa, existem as gorduras boas também, é isso que eu estou falando, tem tantos assuntos. É bem complexo. Quais são as gorduras boas? Então a gordura do abacate é uma gordura excelente. Eu gosto muito, por sinal. A gordura do azeite, principalmente Adoro o azeite extra virgem, também é uma gordura boa. O que eu uso. As gorduras das oleaginosas em gerais, castanhas, amêndoas, castanha do Pará, nozes, todos esses tipos. Muito importante. Então a pessoa pode colocar no meio da manhã dela uma fruta com uma oleaginosa, uma castanha, umas nozes, um iogurte,
né? Uma opção de um lanche rápido, uma barrinha de cereal. No almoço, comer pouco, para ela poder sentir fome no meio da tarde, porque é importante ela reduzir a quantidade da comida do almoço para ela sentir fome à tarde, para ela comer à tarde. Voltamos à questão não a quantidade, a qualidade. Sim, então ela tem que comer essas várias vezes para garantir, né, o equilíbrio, o bom funcionamento, a saciedade, né? Tudo isso está tudo interligado com o funcionamento intestinal, com a saciedade. Bom, tudo. então eu cheguei à conclusão, gente, uma conclusão fantástica e prática. Procure o seu nutricionista para ser feliz. Tá? Procure o seu nutricionista. Você vai ver que o negócio é muito bom, espetacular. Muito importante, envolve vários aspectos. Né? Ana Paula, eu quero demais agradecer a sua presença, já convidá-la para uma próxima oportunidade de tratarmos de um assunto específico. Claro. Gostaria que você dissesse aí as suas palavras e considerações finais aos nossos web espectadores. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, foi muito bom esclarecer algumas dúvidas, passar um pouco do meu trabalho, como que eu trabalho, como que é o meu atendimento, como que é a minha conduta, né? E deixar um pouco para vocês conhecerem, quem tiver interesse, né, em estar procurando. Com é certeza. Isso, eu estou aqui eu ofereço meu trabalho para a qualidade de vida das pessoas mesmo, para melhorar o que eu posso, né? Eu gosto de me dedicar, estudar cada paciente, né? Eu levo para estudar, analisar, porque cada um é cada um, né? Então a gente tem que ter condutas diferentes para os pacientes, que cada um é de uma maneira. Então eu não posso passar a mesma coisa para todos. Não tenha dúvida. Então, se ele me procura para aquilo, eu vou tentar adequar, né? Então, eu estou à disposição, deixo o meu trabalho. Eu agradeço muito, foi muito boa a sua participação, esclareceu demais. Todos aqui estão tristes com o término do programa, eu também gostei demais, foi ótimo, fantástico. Obrigada. Gente. E desde já convidamos a doutora Ana Paula para uma próxima oportunidade de tratarmos de um assunto específico, e enquanto isso, fiquem com saudade. Uma boa noite, até o próximo programa.